Olá, nagorianos! Você sabe quem foi Rosa Parks? Se não, a gente vai te contar um pouquinho sobre a história da ativista. Se você quer saber um pouco mais, é só continuar assistindo esse vídeo. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra... Rosa Louise Macaulay Parks, ela nasceu em 4 de fevereiro de 1913 no Alabama, sul dos Estados Unidos. Seu pai era um carpinteiro chamado James e sua mãe uma professora chamada Leona. Rosa Parks, ela estudou sempre em colégios locais, né? Inclusive, ela ficou um bom tempo no Industrial School for Girls. E o seu ensino superior, ela fez em um ensino onde só tinham pessoas negras, né, onde só atendiam pessoas negras, que era o Alabama State Teachers College for Negroes. Mas ela acabou não completando porque sua mãe ficou muito doente, muito debilitada, então ela fez uma pausa para poder ajudar. Inclusive foi nesse período que ela começou a trabalhar como costureira, justamente para juntar uma grana extra e ajudar em casa. A segregação racial, ela foi sempre muito presente na vida de Rosa Parks, porque desde criança, né, no colégio, ela tinha que ir para a escola a pé, porque os ônibus eles só eram disponíveis para os estudantes brancos. Então essa foi um dos primeiros contatos que ela teve com o assunto, né? E quando ela começou mais a, adentrar isso e realmente a participar ativamente sobre as manifestações, sobre o assunto da segregação racial. Foi quando ela se casou com Raymond Parks, aos 19 anos, e ele era um barbeiro, mas ele participava do NAACP, que em português seria Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Então ele participava dessa associação e incentivou que Rosa participasse também. Inclusive ela foi uma das poucas mulheres a participarem dessa instituição, justamente porque nesse período era um período ainda que as mulheres eram vistas como incapazes de discutir política, né? Então, cada vez mais ela passou a se envolver nessas ações realizadas pelo Instituto. Inclusive, uma bem famosa foi as do Scottsboro Boys, que foram 9 jovens negros acusados de estuprar uma mulher em 1931. E os 9 eram inocentes, então a gente até lembra um pouco do Olhos que Condenam, né? Que a gente fez até resenha do canal. Se você ainda não assistiu, a gente coloca aqui. Então, a partir de 1940 é quando ela realmente começa a se dedicar cada vez mais a isso e ela passa a compartilhar seu tempo, né, o seu trabalho, a sua vida, junto às ações, às manifestações da associação. É importante que a gente saiba sobre a história de Rosa Parks para entender como foi que ela ganhou o título de mãe do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1955 foi quando aconteceu o fato do ônibus, talvez algumas pessoas conheçam ela até por isso, que foi quando ela se recusou a ceder o assento para um homem branco, que isso estava escrito até na lei. Na época, nos estados do sul dos Estados Unidos, inclusive o Alabama era um deles. O que aconteceu com ela foi na cidade de Montgomery. Os primeiros assentos das fileiras dos ônibus eram destinados a pessoas brancas e os últimos ficavam para as pessoas negras. Porém, se uma pessoa branca estivesse em pé, era comum que os motoristas, estava escrito na lei, que eles podiam pegar o cartaz, jogar mais para trás, e aí as pessoas negras podiam ficar em pé ou nem estarem ali, enfim, para eles não importavam muito. A prioridade era sempre da pessoa branca. Só que aí, no dia 1º de dezembro de 1955, voltando do trabalho, cansada, com dores nos pés, com 42 anos já, Rosa Parks se negou a levantar e a ceder o assento dela para essa pessoa, para o homem branco que tinha acabado de chegar. Nos diversos sites que existem, pontuam muito sobre como a atitude dela foi pacífica e foi calma e plena, foi direto, entendeu? Levante, não vou fazer isso. Ele começou a ameaçar ela, falando que ia chamar a polícia, e ela respondeu também de forma direta, então pode chamar. Eu vi um site até, uma coisa que eu achei interessante em relação a isso, é que quando a gente vai pesquisar fontes sobre essas histórias, sobre personalidades negras, a gente acha mais em sites voltados para pessoas negras. No caso de Rosa Parks, não. É bombardeado, tem diversos sites, eu achei isso muito interessante, para ter noção da relevância dessa história. E aí, a partir disso aí, como ela já era envolvida em vários movimentos em prol dos direitos das pessoas negras, no dia seguinte as manifestações já tinham começado por isso. Teve um impacto muito grande na economia dos transportes de ônibus, porque as pessoas negras significavam 70%
das pessoas que pegavam esses ônibus. Então o baque econômico foi muito grande. E mesmo assim, apenas 382 dias depois foi que a Suprema Corte dos Estados Unidos instaurou como inconstitucional a segregação racial dentro dos ônibus. Ou seja, demorou muito tempo até que alguma coisa fosse feita em relação a isso. Sendo que Rosa Parks teve a união de Martin Luther King, que na época ele ainda era um pastor não muito conhecido, tinha 26 anos ainda. E mesmo assim, passaram o ano todo com diversas movimentações. As pessoas negras estavam caminhando por quilômetros, mas não estavam pegando os ônibus. E ainda assim, só mais de um ano depois, foi que alguma coisa foi feita em relação a isso. Eu vi também que apenas com 88 anos foi que o estado do Alabama resolveu fazer uma singela homenagem para ela em relação a esse caso. Então, pra gente ter noção de que 42 anos ela tinha quando isso tudo aconteceu e apenas com 82 anos foi que ela foi minimamente homenageada pelo país. Isso. Não, é bom destacar que pelo Estado, assim, a gente vai falar desse pós, mas Rosa Parks, inclusive, ela viveu bastante, né? Ela faleceu em 24 de outubro de 2005. E depois dessa trajetória com o caso do ônibus, depois de um ano, né, que teve o primeiro ganho, se a gente pode assim dizer, que foi a questão da mudança da lei. Tiveram também algumas outras coisas. Rosa, ela, enfim, por toda a situação, né? Porque ela foi presa, então teve toda uma situação política, ela foi perseguida, porque ela realmente não foi a primeira pessoa a se negar a levantar um ônibus, mas foi a primeira que causou uma mudança, de alguma forma, dentro desse sistema, né? Que causou um incômodo muito grande. Então, depois de todo o processo da prisão, da mudança, ela precisou se mudar no Alabama, né? Ela foi para Detroit, por perseguição mesmo. A gente tá falando de um momento que a segregação ela era válida por lei, né? Então tinha muito, o preconceito ele era exacerbado. Então ela se muda e aí ela começa uma nova trajetória. Ela saiu da questão da costura, trabalhou com um congressista negro por muitos anos, até 88. E em 87, ela, mas junto com uma amiga, fundou o Instituto Rosa e Raymond Parks para a autopromoção. Esse instituto, que existe até hoje, tá, gente? É um instituto que visa desenvolver jovens, né, crianças, pensando na educação, na forma pacífica, voluntários que se agregam no instituto para desenvolver esses jovens em comunidades, em situações de risco. É um instituto que foi criado por Rosa, pensando em desenvolver esses jovens para uma nova mudança, para um novo mundo. O Instituto, ele segue até hoje com muita ação dentro dos Estados Unidos, tem uma ampla ação, e é só também parte do que foi essa vida de Rosa após tudo que aconteceu na questão do ônibus. Rosa, inclusive, escreveu 4 livros dentro da sua trajetória. Ela tem um filme em homenagem a ela, que é o filme sobre a história de Rosa Parks, que foi, inclusive, gravado no Alabama e foi lançado em 2002. Vale ressaltar que a gente não achou esse filme com facilidade na internet. Eu, inclusive, queria assistir, mas não achei. Fora os sites muito conhecidos, mesmo em sites não conhecidos eu não achei. Então, se você conhece, por favor, coloque aqui. Então, tem um filme em homenagem a ela, a história dela. Em 1990, final de 95 para 96, ela ganhou o maior prêmio civil para os cidadãos americanos, que é a Medalha da Liberdade. Então, assim, a gente fala que dentro do Alabama, claro, foi muito mais difícil que ela conseguisse alguns reconhecimentos, porque estava numa região muito segregacionista e racista, né? Os Estados Unidos até hoje tem essa fama, né, racista. Então, ainda era muito difícil naquele momento. Mas, fora daquele eixo, ela conseguiu se desenvolver. A história dela realmente foi um marco para muitos movimentos. Ela, enquanto ativista, né, sendo no instituto dela, sendo nos livros que ela escreveu, no filme, das medalhas que ela ganhou, que não foram só essas, mas fora dos Estados Unidos ela também recebeu muitas homenagens, inclusive um dia dedicado a ela. Então vale salientar o quanto esse pós foi muito importante, enquanto a história de Rosa Parks, ela realmente, apesar de não ter sido a primeira, ela foi um marco como a Agnes trouxe, pela questão pacífica de Rosa naquele momento. Então ela teve um posicionamento pacífico, e isso foi um dos grandes pontos para isso. Eu acho que é bacana a gente falar, né, de toda essa trajetória de Rosa Parks, como a história dela marca, pra gente falar da aliança e da união de pessoas negras em prol de uma causa. A causa negra, a causa das pessoas de cor. Porque, assim, as pessoas podiam ver aquele problema dela, ela foi presa, ai meu Deus, coitada, ela não respeitou as leis. Mas as pessoas pensaram, isso não é certo.
Então, assim, se ela, uma mulher, estava cansada vindo do seu trabalho, ela tinha que levantar para uma pessoa, isso não é justo. Então, aquelas pessoas se movimentam, e mesmo que um ano depois, é triste dizer isso, né? Demorou um ano para aquelas pessoas indo para o trabalho a pé de bicicleta, quem podia carona pegava, mas aquelas pessoas se colocaram naquela posição mesmo, de até andar por quilômetros por uma causa que elas acreditavam. Então, é importante, eu acredito que a história de Rosa, ela tem essa importância para a gente entender a movimentação social em prol de uma causa. Com certeza. E acrescento até que se a gente tem a compreensão de que é o dinheiro que move as coisas, que as empresas elas não são boazinhas, elas só fazem as coisas quando mexem no bolso, então é aí que a gente tem que trabalhar. Sabe? Quando eu li que os negros representavam 70% da economia, do dinheiro, das pessoas que pegavam o transporte naquela época, e ainda assim eles não eram nem respeitados, né? Sim. E em pé quando eles tomaram a decisão de não, o boicote vai ser real. E isso durou um ano, mas mesmo assim eles se mantiveram firmes. E se a gente desse esse tipo de retorno para essas empresas, com certeza muita coisa seria diferente e pararia de se repetir até. Porque infelizmente as empresas são até as mesmas. Eu sinto isso em muitos lugares, né? Porque teve outros casos nos Estados Unidos também, que as pessoas continuaram consumindo e tal, mas eu acredito que é um marco para sempre que acontecer uma situação racista, uma situação desigual, que a gente se movimente, que a gente diga, não, eu não vou mais consumir dessa empresa, eu não vou ter mais conta nesse banco, eu não vou mais comprar nesse mercado. Então são, assim, exemplos para que a gente se inspire mesmo, eu acho que vale a pena. Pois é, só mexendo no bolso, né, pra essas empresas se tocarem e fazerem alguma coisa, né? Infelizmente tem que ser assim. E você conhecia a Rosa Parks? Se conhecia, comenta aqui pra gente. Se não, comenta aqui também. Se você sabe alguma coisa interessante que a gente acabou não pontuando, comenta aqui. E é isso. Até semana que vem. Se tem outras personalidades pra gente trazer aqui também. Conta aqui pra gente. Até semana que vem. E até semana que vem. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um